O ministro Luiz Fux estreia na segunda turma, dando uma porrada em Alexandre de Moraes. Ataque iminente. O Trump ele pode atacar o Maduro a qualquer momento. O ministro Luiz Fux estreia na segunda turma, dando uma porrada em Alexandre de Moraes. E nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia tem isso e muito mais. Eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro isso, como que o Fux já estreou na segunda turma em grande estilo com a porrada no Moraes. Segundo, vou te mostrar qual que é a razão oculta para ele fazer isso. E terceiro, como é que a segunda turma pegou fogo com uma nova treta entre Dias Toffoli e André Mendonça. Então bora lá direto pro primeiro ponto. Vocês lembram que o Fux pediu para ir para a segunda turma do STF, né? Lembra que isso aconteceu depois daquele climão que surgiu na primeira turma com o voto magistral do Fux no processo do golpe? Aí o Fux atropelou Moraes naquele voto, mostrou todas as ilegalidades do processo e veio o climão. E aí, com esse climão, logo depois, o Fux pediu para ir para a segunda turma, em que ele tem a chance ali de formar uma maioria pró-direita, ou pelo menos pró-caráter técnico, pró-justiça, pró-verdade, junto com André Mendonça e Nunes Marques. E ao chegar na segunda turma, aí o Luiz Fux disse isto aqui, ó, confere aí comigo. Então eu fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para admirar as inovações, a jurisprudência e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão, e dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Eu quero dizer a todos que é um grande prazer, uma grande honra de pertencer à segunda turma e ressaltar que vim para agregar, malgrado possamos ter, evidentemente, não discórdias, mas dissenso. De toda maneira, tenho para mim que fiz uma bela escolha na minha vida profissional. Então eu fiz... E aí, vocês pegaram os recados aí? Foram grandes recados. Primeiro, o Fux foi para lá para defender a liberdade de expressão. Algo que a segunda turma faz com os votos do Nunes Marques, do André Mendonça, que são aqueles que mais divergem nos casos do 8 de janeiro e que votaram contra a regulamentação das redes sociais no caso do Marco Civil da Internet. Segundo, o Fux disse que quer ajudar a preservar a segurança jurídica, algo que está em falta no Supremo e no Brasil. E terceiro, ele deixa claro que com ele lá vai acontecer sim dissenso, divergência, discordância e que isso é do jogo, é normal. Algo que o Moraes e os seus aliados não toleravam lá na primeira turma. Ao dizer tudo isso, o Fux está criticando publicamente a primeira turma, ele está mandando um recado. Ele está dizendo que na primeira turma não existe uma proteção à liberdade de expressão, não existe uma proteção à segurança jurídica e nem uma proteção ao dissenso. E tudo é verdade. E por que o Fux mandou esse recado, hein? Bem, antes da gente entrar agora no segundo ponto, que eu vou ter que falar isso, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada e assim a nossa indignação contra as injustiças e absurdos do STF vai chegar bem mais longe. E bora lá então, ó. O Fux, para quem não sabe, ele teve um bate-boca imenso com o ministro Gilmar Mendes. Isso aconteceu nos bastidores do STF, como eu mostrei nessa minha coluna da Gazeta do Povo, que foi uma das mais lidas aí do ano. E aí, para recepcionar o Fux na segunda turma, o Gilmar, que é o presidente da turma, fez um mini discurso de boas-vindas. E olha só o que o Gilmar disse. Ele disse que a segunda turma resistiu ao autoritarismo da Lava Jato. Ah, gente, que autoritarismo é esse de uma operação que estava sob a supervisão, estava debaixo da revisão da autoridade de várias instâncias. Ela aconteceu no juiz de primeira instância, que podia ter as decisões revisadas pela segunda, terceira e quarta, pelo TRF4, pelo STJ e pelo STF. Então, como assim autoritarismo? Sabe contra quem o Gilmar deveria se posicionar por ser autoritário, criticando o autoritarismo? É evidente, gente, o colega dele, Alexandre de Moraes, que manda prender morador de rua por tentativa de golpe de Estado. Então esse discurso do Gilmar, na verdade, foi uma clara alfinetada no Fux, que sempre foi um juiz técnico, rigoroso contra a corrupção e sempre defendeu a Lava Jato. E o recado aqui que o Fux deu é também para o Gilmar. Ao falar da liberdade de expressão e do dissenso, Fux deixa claro que ele não vai abaixar a cabeça para o Gilmar, mesmo com a pressão que o Gilmar tentou colocar nele.
Gilmar tentou colocar maior pressão nele nessa discussão aqui dos bastidores, dizendo que ele estava envergonhando os colegas, estava divergindo, que estava todo mundo insatisfeito com ele. Mas tá certo o Fux e não ceder à pressão. Juiz é para isso, é para julgar de acordo com os fatos, a lei, a Constituição, a sua consciência. E agora, gente, como eu prometi para vocês, bora pro terceiro ponto com esse verdadeiro barraco entre o Toffoli e o André Mendonça, em que o Mendonça simplesmente amassou o Dias Toffoli. Olha aí. Posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Posição de Vossa Excelência. Tá sim, tá exaltado. Ó, Toffoli, você tá muito exaltado, tá até meio alterado, viu? Tá preocupado com o quê, Toffoli? Olha, fica tranquilo e faz o seguinte, Toffoli. Vai ler a minha coluna de hoje lá na Gazeta do Povo, que você vai se acalmar. Ela tá muito boa, viu? Nela eu falo sobre a guerra que está acontecendo em Brasília em torno do projeto de lei antifacção e eu falo sobre como o derrite deu um nó no governo Lula. Olha, e eu faço agora para você o mesmo convite. A Gazeta do Povo, ela liberou para você que está inscrito aqui no canal a melhor promoção do ano. A Black Gazeta com 70% de desconto na assinatura. Gente, um ano de acesso só por R$ 8,25 por mês. Você pode acessar agora aí, ó, gazetadopovo.com.br/Deltan e garantir a sua assinatura de R$ 27,90 por mês por apenas R$ 8,25 por mês no primeiro ano. É menos de R$ 100 ao todo no ano para você poder acessar conteúdos exclusivos, como artigos meus, do Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia, Marcel Van Hatten. R$ 8,25 por mês, gente. É uma mega promoção imperdível para você se informar com o melhor jornal do Brasil e que compartilha dos nossos valores cristãos, conservadores e de direita. Acesse aí agora, gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar aí a descrição, o link da descrição que eu vou deixar aqui. É só clicar lá, nós nos vemos lá dentro e você já vai ter acesso à minha coluna do dia de hoje sobre o projeto de lei antifacção. Um grande abraço e até já. Ataque iminente. O Trump ele pode atacar o Maduro a qualquer momento. E está cada vez mais claro que os Estados Unidos vão atacar a Venezuela. E esse ataque, que ninguém sabe como que vai acontecer, ele pode acontecer a qualquer momento. E eu queria convidar você para ficar até o final, que eu vou mostrar para você duas coisas e você vai entender o que está acontecendo. Primeiro, quais que são os indícios de que o Trump vai mesmo atacar a Venezuela a qualquer momento? E segundo, eu quero responder a seguinte pergunta. O Maduro ele vai cair ou não vai? Bora então aqui para o primeiro ponto, relembrando aqui o seguinte. O Trump ele está cercando a Venezuela cada vez mais com tropas americanas. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa aqui, ó, que eu tirei do jornal O Globo, tá? Dá uma olhadinha aí comigo desse mapa que você vê aqui, ó, alguns números. Esses números aqui retratam equipamentos militares que os Estados Unidos já colocaram lá. Tem aqui um pequeno navio de combate, tem drones, aviões de vigilância, navios de reabastecimento, caças furtivos, destroyers lança-mísseis, navio de forças especiais e cruzador lança-mísseis. E ainda tem o registro aqui de uma rota que foi feita no dia 15 de outubro por um bombardeiro B-52. E aqui você dá uma olhadinha aqui um pouquinho para baixo melhor, o que é esse tal do bombardeiro B-52? Ele é uma mega máquina de guerra com uma capacidade impressionante
para muita bomba que não acaba mais. O arsenal dele vai até 32 toneladas de material bélico variado, entre bombas, minas, mísseis de diferentes configurações, com capacidade até para carregar aí ogivas nucleares. É uma mega máquina de guerra. E não é só isso aí. Os navios americanos eles já estão bombardeando os barcos dos criminosos que saem da Venezuela com drogas rumo aos Estados Unidos, e o governo americano entende que quem lidera esse cartel da Venezuela, que é o principal cartel de lá, o tal do cartel de Los Soles, é o próprio Nicolás Maduro. E nesse sentido, tudo indica também que eles pretendem usar o maior equipamento de guerra do mundo, o maior porta-aviões do mundo, que já está posicionado aí no Mar do Caribe para bombardear os alvos militares do território venezuelano que seriam usados por Maduro para traficar drogas. Esse aí que você vê na tela, o maior equipamento de guerra do mundo é o USS Gerald Ford. O Trump, é claro, ele negou publicamente que ele vai invadir a Venezuela, mas se ele for mesmo, é óbvio que ele não vai confirmar isso em público, né? A maior presença desse porta-aviões aí no Caribe, isso é uma das maiores provas de que um ataque à Venezuela é iminente. O custo da operação anual dessa máquina de guerra aí é estimado em 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Desculpa, 1 milhão e 180 milhões de dólares. 1 bilhão e 180 milhões de dólares. Esse é o custo estimado aí dessa máquina de guerra. Isso aí é evidência mais que suficiente de que existe um objetivo claro, tático, estratégico por trás disso aqui. Senão o Trump não ia sair rasgando dinheiro, desperdiçando esse dinheiro todo para colocar esse porta-aviões na costa da Venezuela. Lembrando que esse porta-aviões ele é movido por energia nuclear de reatores do próprio navio, o que dá para ele uma autonomia grande para ele operar em alto mar por meses. Antes da gente ir para o segundo ponto, eu quero pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever aqui no canal, compartilhar essa análise, especialmente se você está gostando da perspectiva, da chance de a gente ver um ditador de esquerda cair, para a voz nossa conjunta aqui, de todo mundo que está aqui comentando, todo mundo que está aqui lutando e sempre mais longe. E bora agora entender o segundo ponto, que é o ponto crucial. O Maduro, ele vai cair ou não vai? Olha, gente, a situação do Maduro está cada vez mais problemática. Apesar do Trump ter dito que os dias dele estavam contados, como ele disse aí claramente, fontes lá do governo americano dizem que os Estados Unidos não querem invadir e prender o Maduro, mas sim realizar bombardeios no país para que ele seja forçado a sair. Vejam aqui comigo o que disse uma fonte americana aqui para a imprensa. Olha aí. Diferentemente do secretário de Estado, Marco Rubio, que é mais ideológico, você sabe, o presidente americano ele não prioriza uma mudança do regime. O que Trump quer é um ataque certeiro que dê uma imagem vitoriosa ao mundo em matéria de combate ao narcotráfico, porque essa foi a promessa que ele fez aos americanos. Se haverá ou não mudança de regime, não seria aí a principal preocupação, segundo uma fonte interna lá dos Estados Unidos, declarou para a imprensa. Ué, Deltan, o que está acontecendo com o Trump, então? Mudou tudo? Calma, gente, ainda não. O que o governo Trump está planejando é que esses bombardeios eles gerem a queda do Maduro sem que os próprios Estados Unidos tenham que retirar ele à força. Dá uma olhadinha aqui num comentário aqui no restante da matéria. O que poderia acontecer é que um eventual ataque americano leve militares chavistas e seus aliados cubanos, russos, iranianos, entre outros, a promoverem o afastamento de Maduro e uma mudança interna sem que necessariamente mude o regime. E por que essa estratégia está sendo montada? Por conta de uma justificativa legal interna dos próprios Estados Unidos, gente. O governo americano não pode simplesmente decretar guerra à Venezuela sem uma autorização formal do Congresso. Muito menos pode derrubar um presidente estrangeiro sem uma justificativa legal para isso. Mas existe uma movimentação contrária dentro do governo Trump que está buscando no Departamento de Justiça uma orientação legal para, sim, derrubar o Maduro. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria do Infomoney o que saiu. Enquanto a orientação ainda está sendo elaborada, alguns funcionários do governo esperam que ela argumente que Maduro e seus principais oficiais de segurança são figuras centrais do cartel de Los Soles, que o governo designou como um grupo narcoterrorista. O Departamento de Justiça deve sustentar que essa designação torna Maduro um alvo legítimo, apesar das proibições legais de longa data dos Estados Unidos contra o assassinato de líderes nacionais. Esse aqui é o quadro, gente. Existe uma intenção aí de derrubar o Maduro, mas não necessariamente o regime. E existiria uma intenção também de forçá-lo a sair por uma atuação dos próprios grupos nacionais,
como uma forma de pressão, fazendo com que os grupos nacionais tirassem, mas eles estão buscando aí uma justificativa legal para poder eliminar diretamente o Maduro. E agora eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui conosco. Qual plano você acha que o Trump vai executar de fato? Os bombardeios à Venezuela para que os aliados de Maduro larguem a mão dele e tirem ele do governo, ou então a eliminação direta de Maduro? Conta pra gente nos comentários o que você acha que vai acontecer. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra, e você consegue fazer isso pelo link da descrição, e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan, e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela, ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.